Bem-vindo ao Nota 20 desta semana, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato. Viva, como está? Tudo bem. Professor, no programa de hoje vamos abordar a questão do multitasking, ou multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo gera distração nos alunos e que impacto tem isso na aprendizagem? É o que vamos saber com Sandra Fernandes, professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Antes, vamos à sondagem desta semana. Perguntámos aos nossos ouvintes enviar mensagens e conseguir ouvir tudo o que o professor está a dizer. Foi a pergunta que nós colocámos. 43,5% respondeu que só as raparigas conseguem, 56,5% respondeu que é impossível para todos. Professor, não há grande consenso sobre esta matéria. Não há grande consenso. Eu estaria mais do lado da maioria. Diria que é prejudicial para todos. Embora, ao que parece, mas é isso que vamos ver durante este programa, ou é isso que vamos aprender durante este programa, as raparigas talvez tenham mais autocontrole que lhes permite evitar os efeitos negativos do multitasking. É isso que vamos saber, mas é prejudicial para todos. A ideia de que é possível estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem, da mesma maneira, parece que não é verdade, parece que é um mito. Já vamos saber porquê. No programa de hoje vamos abordar a questão do multitasking em contexto de aula. A nossa convidada é a professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. O interesse pelo comportamento humano começou na adolescência. Inicialmente a ideia era ser psicóloga clínica e foi por um acaso que Sandra Fernandes se tornou professora. A pedido de um professor, concorreu uma vaga para assistente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e já lá vão 20 anos. Professora Sandra Fernandes, bem-vinda ao Nota 20. Olá, muito obrigada. Professora, o tema que nos junta esta semana aqui neste programa é o multitasking, ou seja, o fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode parecer muito positivo e até muito moderno, mas não é. Sobretudo quando estamos a falar em crianças e jovens em contexto de aprendizagem. É assim? Exatamente. E já agora aproveito para começar por comentar o resultado também da sondagem, não é? Porque as opiniões dividiram-se claramente e vai de facto ao encontro daquilo que a literatura científica nos diz. Ou seja, nós não temos resultados que sejam consensuais, os resultados não são consistentes, temos estudos que mostram que em algumas circunstâncias os rapazes parecem até ser melhores do que as raparigas, outros em que se verifica o padrão oposto e talvez uma grande parte dos estudos mostra que não há diferenças entre os rapazes e as raparigas. E concordando com a opinião do professor Nuno Crato, de facto, ambos, rapazes e raparigas, são prejudicados. E sim, neste sentido, todos nós somos prejudicados com o multitasking. Já vamos detalhar essa questão de género. Gostava de recuperar a pergunta inicial. O multitasking é um mito ou não? Sim, é um mito e é um mito mesmo o facto de se dizer que atualmente os jovens de hoje conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, é um mito e é um mito preocupante. E é preocupante porquê? Porque, ao contrário daquilo que se pensa, os jovens, as crianças de hoje em dia, não estão a nascer com uma arquitetura funcional, cognitiva, neurológica diferente das gerações anteriores e o nosso cérebro, e sublinho, não lida com o multitasking. É prejudicado quando faz várias tarefas em simultâneo. Sandra, porquê é que as crianças não resistem à tentação de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Bom, há vários fatores que podem estar na origem dessa dificuldade em resistir à tentação. Podemos começar talvez por falar de uma questão mais pragmática que tem a ver com a acessibilidade dos dispositivos eletrónicos, com o acesso facilitado à internet no ambiente de aprendizagem, no ambiente escolar. Também temos que ter em atenção os argumentos que são encontrados nos estudos de autorrelato, em que a maior parte dos estudantes diz que quando acede à internet em contexto de sala de aula é porque a aula está a ser aborrecida, ou porque não estão com muito interesse, ou porque estão com desejo de comunicar para o exterior. No fundo, isto resume-se também a alguma falta de motivação intrínseca para os conteúdos escolares, e não apenas isso, o próprio controlo inibitório destes comportamentos nos jovens e nos adolescentes ainda não está completamente conseguido por questões de maturidade anatómica, nomeadamente ao nível do nosso córtex pré-frontal, por exemplo. Mas quer dizer,
nós já sabemos que as aulas só raramente podem competir com um jogo eletrónico, não é? Portanto, nós temos que tentar sempre criar nos jovens esta ideia de que é preciso estar concentrado, que é preciso tentar perceber as coisas. E, portanto, desse ponto de vista, estamos de acordo. Sim, e eu citava uma expressão que é muitas vezes citada nos estudos neste âmbito, da Associated Press, em 2010, em que se dizia que dificilmente um professor será tão interessante e apelativo quanto o YouTube. Isto, aliado a uma pouca motivação intrínseca para, eventualmente, o conteúdo escolar e o aborrecimento que muitas vezes é incutido na situação de sala de aula, acabamos por ter aqui dois aliados que são muito fortes e é uma competição ingrata, não é? Entre o professor e estas novas tecnologias que são tão atrativas. Sim. Portanto, se bem compreendido, do lado do aluno deve haver um grande autocontrole. O autocontrole é a chave para conter esse apetite pelo multitasking e por fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto assiste a uma aula ou enquanto faz os trabalhos de casa, é isso? Exatamente, são chamados os comportamentos autorregulatórios. E, portanto, e já agora pega um bocadinho também já naquela questão das diferenças de género, que muitas vezes estes comportamentos autorregulatórios parecem ser mais eficazes no caso das raparigas do que dos rapazes. Embora as diferenças sejam súbeis, mas a verdade é que em algumas circunstâncias se manifestam. E esta dificuldade em ter esta autonomia, ter estratégias que inibam o acesso à informação irrelevante é fundamental para não se deixar cair, digamos assim, nesta tentação das distrações off-task, como é chamado na literatura científica, não é? Portanto, fora daquilo que é a tarefa principal, que é estar atento a uma aula. Portanto, se eu estou a entender bem, a vantagem que terão as raparigas em relação aos rapazes, e já se sabe que isso é discutível, não é tanto a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é mais a capacidade de evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, de aplicar um conjunto de estratégias que são consideradas estratégias que se enquadram naquilo que é chamado na literatura de autoeficácia para a aprendizagem autorregulada. Ou seja, consegue evitar comportamentos que são negativos para o sucesso escolar. E tem a crença de que são capazes de o fazer. E, nesse sentido, conseguem evitar comportamentos negativos e quando têm que optar entre fazer um jogo ou fazer uma pesquisa na internet ou estudar para ter sucesso num teste, vamos ter as raparigas a conseguir tomar uma decisão mais acertada do ponto de vista do sucesso académico do que no caso dos rapazes, sim. Aí há um maior consenso na literatura. E em relação ao desempenho académico, o que é que nos diz a ciência sobre o impacto do multitasking no desempenho futuro dos jovens na escola? Ele tem efeitos negativos? Tem, claramente. Quando fazemos várias tarefas ao mesmo tempo, o que acontece é que duas das nossas funções cognitivas consideradas fundacionais, básicas, que são a atenção e a memória de trabalho, são prejudicadas. A partir do momento em que a nossa atenção é prejudicada e sofre uma interferência, nós vamos notar um prejuízo na nossa capacidade de compreender, de aprender, não é? Primeiramente, aprender, compreender, armazenar e recuperar informação. Tudo isto é fundamental em contexto de aula. Portanto, existem várias teorias da psicologia cognitiva que nos explicam este prejuízo, mas talvez possa resumir isto em dois grandes aspectos. O primeiro tem a ver com a nossa capacidade cognitiva que é limitada, ou seja, nós não temos recursos infinitos, eles são finitos. Quando são dedicados exclusivamente a uma tarefa, nós conseguimos ter aquilo que se chama, dizemos habitualmente, foco, não é? Naquela tarefa, e geralmente conseguimos concretizá-la adequadamente, com erros mínimos, mas quando adicionamos uma tarefa, e geralmente é irrelevante para a principal, vamos ter que dividir esses recursos. Essa divisão obrigatoriamente vai trazer prejuízos na tarefa principal, neste caso o estudo. Quando as tarefas partilham recursos da mesma natureza, que é o que acontece, por exemplo, numa sala de aulas, estamos a ouvir informação verbal. Se estamos a escrever mensagens de texto, estamos a lidar com informação verbal.
Portanto, temos duas atividades a competir pelos mesmos recursos. Então, isto aliado à nossa capacidade limitada, vamos ter um prejuízo significativo na recuperação, neste caso, neste exemplo, da informação verbal. No caso da condução, por exemplo, é fundamental nós termos os recursos visuais disponíveis. Quando usamos o telemóvel ou olhamos para o telemóvel, vamos competir na modalidade visual nestes recursos, não é? Portanto, estes prejuízos também estão relacionados com esta competição de recursos da mesma natureza. Sim, mas se eu entendi bem, desculpem-me estar sempre a interromper, mas se eu entendi bem, por exemplo, se uma pessoa estiver a estudar uma matéria qualquer mais visual e estiver a ouvir música, não é tão prejudicial como se estiver a ouvir a rádio, com texto ou com uma discussão. Com palavra, não é? O que acontece é que, geralmente, quando estamos a ouvir música, nós não temos que interpretar a mensagem, não é? E não temos que dar uma resposta, digamos assim, a essa tarefa. E isso já será outro tipo de teorias, mas, bom, a ideia é que nós temos recursos com as mesmas modalidades e depois podemos ter respostas com as mesmas modalidades. Ou seja, tem que escrever uma mensagem, eu estou a usar o mesmo tipo de resposta se eu tiver que dar uma resposta oral, não é? Portanto, vou usar os mesmos mecanismos. Por exemplo, estudar violoncelo enquanto se ouve música ou ler um texto enquanto se assiste a uma frequência, a uma conferência. Exatamente. São completamente incompatíveis. Exatamente. Vamos avançar, até porque há uma questão que agora inquieta muito os pais. As aulas online, que são o tipo de aula que, por força das circunstâncias, é o mais frequentado pelos alunos nesta altura. Professora Sandra, estas aulas, as aulas online, elas são mais propensas a que os alunos se distraiam e se dispersem noutras tarefas que não as da aula? Sim, são. Bom, aquela acessibilidade aos dispositivos eletrónicos de que eu falei inicialmente, aqui não só estão acessíveis, como estão a ser usados, não é? Portanto, nós estamos com o computador, temos a internet ligada, não é? Portanto, está disponível. Esse é um dos aspectos. Mas há outro muito importante, que é a presença física do professor, que não está neste momento. É virtual, não é? E nós sabemos que a presença física do professor, e os estudos mostram isso, é por si só um inibidor das distrações. Quantas vezes nós não dizemos, agora gostava que me ouvissem, agora um bocadinho, não é? Portanto, o que é que acontece? Nas aulas online, esta interação e esta presença física não existe, ou pelo menos não existe com a força que existe nas aulas presenciais. E além disso, e voltamos um bocadinho à autorregulação, o aluno na aula online é responsável por si próprio, não é? Também está relacionado com esta interação com o professor. Mas aqui os comportamentos autorregulatórios são então fundamentais. Se o professor não está a ver, temos disponíveis todos os dispositivos e, portanto, não há um controlo externo que habitualmente existe na falta de um controlo interno, não é? E que os adolescentes têm uma justificação funcional, cognitiva, para ainda não terem completamente desenvolvido, não é? E nas aulas online até dá para fazer uma dupla marotice, que é desligar a câmara ou desligar o microfone. Pois é verdade. Tenho uma última pergunta. Como é que os alunos podem evitar a pulsão para o multitasking e o que é que os pais podem fazer sobre este assunto? Sim, quando estamos a falar de crianças e até mesmo adolescentes, eu acho que aqui os pais, os cuidadores e o professor, obviamente, têm um papel fundamental. E a ideia base é criar condições para desenvolver aquilo que nós falámos há pouco, não é? Portanto, aquela autoeficácia para a aprendizagem autorregulada. Como fazer isto? Portanto, se desde cedo a criança ou adolescente estiver habituada a ser autónomo e responsável pelos seus comportamentos, não é? Obviamente que terá que ter a monitorização dos pais e dos professores entre a aplicação de determinadas estratégias e os resultados que são obtidos quando dessas estratégias, mas acreditar também que tem capacidades para o conseguir, não é? Acreditar por parte dos pais e fazer acreditar a criança também é importante, a criança e o adolescente. E depois há um aspecto que também é muito importante e que os pais podem fazer e que os filhos não gostam muito, mas que, bom, eu acredito que depois, mais tarde, vão entender o porquê, estruturar o ambiente de aprendizagem. O que é que isto quer dizer? Nós temos que estabelecer locais específicos para o estudo,
e neste caso sem acesso aos dispositivos, não só os locais, mas também horários específicos para esse estudo e, claro, disponibilizar horários e outros locais de preferência, mas quando não for possível outros locais, pelo menos outros horários, em que possa usufruir dos dispositivos livremente, não é? Com a monitorização adequada, dependendo da idade. E a determinação de objetivos de curto, médio e longo prazo, a par das estratégias para atingir essas metas, e a monitorização externa dos pais e dos professores será fundamental para também promover a tal motivação intrínseca e não só correr atrás da nota 20, não é? Mas correr atrás de aprender por gosto, não é? Portanto, que é aquilo que é fundamental. Professora Sandra Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao Nota 20 desta semana. Muito obrigado. Eu é que vos agradeço. Muito obrigada. Professor Nuno Kratos, estamos quase a chegar ao fim. 3 notas breves sobre multitasking e não resisto a fazer a piada. 3 notas breves, uma de cada vez. Sim, senhor. Nem eu conseguiria fazer de outra maneira. Olha, eu gostei, achei muito interessante a ideia de que o cérebro humano não mudou assim tanto. E que, portanto, nossa maneira de funcionar, de aprender as coisas, não se tornou completamente diferente com o advento da eletrónica. Acho que isto é uma ideia muito poderosa e que nos deve guiar sempre quando estamos a pensar sobre estas coisas. Porque muitas vezes embandeiramos em arco e pensamos, os jovens agora são diferentes, agora estão habituados a fazer tudo ao mesmo tempo, deixá-los fazer tudo ao mesmo tempo. Não é verdade, não é verdade. Eles aprendem como nós aprendemos, focando-se nas coisas, tomando atenção. E por isso a minha segunda nota era esta mesmo, era que é preciso continuar a prestar atenção para compreender as coisas, como nós prestamos atenção à estrada quando estamos a guiar ou quando prestamos atenção a este programa e não estamos agora aqui, à medida que falamos, a fazer outras coisas porque não conseguiríamos. Depois, no ensino, principalmente no ensino online, isto é ainda mais importante e por isso eu acho que é decisivo começar a treinar, a ensinar, a chamar a atenção dos jovens desde o início para a necessidade de concentração. É claro que é muito difícil manter os jovens durante 2 horas seguidas concentrados, podem-se fazer intervalos, mas é preciso que quando estamos concentrados, estejamos mesmo concentrados. Muito bem. E o próximo programa é sobre a aprendizagem da leitura, com o professor da Universidade do Minho e coordenador do programa A a Z, João Lopes. Mas sei, professor, que tem uma nota final para dar neste programa? Eu gostaria de dar uma novidade, que para algumas pessoas já não é novidade, mas que é uma novidade, eu acho que é uma questão interessante, que é o programa AZ e a Iniciativa Educação lançou esta semana as histórias de AZ. O que são histórias de AZ? São histórias lidas de pequenos contos, sobretudo contos populares portugueses, contos de autores portugueses, contos às vezes lidos por autores portugueses, mas que têm uma peculiaridade que é raro encontrar. É que eles são lidos oralmente, portanto há a oralidade, e ao mesmo tempo vão aparecendo no ecrã as palavras uma a uma, de forma que os jovens que estão a iniciar-se na leitura podem treinar a sua fluência de leitura e a sua capacidade de reconhecimento das palavras, tentando ler à medida que uma outra pessoa lê por eles. Eu acho que é uma coisa muito interessante e que os pais podiam verificar no nosso site. O nosso site é o iniciativaeducação.org. As histórias de A a Z são histórias que vão estar a sair 2 cada vez por semana e que podem ser vistas em qualquer altura. Julgo que é um recurso educativo interessante para ajudar os jovens a iniciarem-se na leitura. Muito bem, está feito o convite. E a sondagem que vamos publicar no Twitter, já daqui a instantes, esta semana, é: quando é que uma criança deve conseguir ler textos simples? No final do primeiro ano ou no final do segundo ano? Fica a sondagem na rede social Twitter para ir respondendo até ao próximo programa. Professor, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado.